Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Estamos trazendo alguns estudos sobre algumas verdades bíblicas que nos traz temor de Deus, nos traz temor em praticar as coisas que não está de acordo com a sua lei, que é a sua palavra que está contida na Bíblia Sagrada, né? A lei de Deus é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé, por ela que nós devemos direcionar a nossa vida. Ela é a nossa bússola, ela é a verdade, ela é a lei e ela deve ser cumprida. Então preste bem atenção no que nós estamos falando. Um assunto de extrema importância, Apocalipse 21:8, que diz assim: mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Não são palavras minhas, se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, o versículo de número 8. É uma passagem bíblica difícil de pregar, com certeza absoluta. Não tenha dúvida disso, é difícil de pregar. É difícil porque não é fácil você proferir as palavras que tem aqui, mas Deus manda que nós preguemos essa palavra. Pois bem, Apocalipse 21:8. Nós falamos sobre a parte que fala sobre a qualidade de covardes. Nós já falamos sobre esta parte. Amém? E o tema é: Deus não nos deu o espírito de covardia. Está aí já no canal, já está postado. Agora nós vamos falar da segunda parte, que vai falar sobre os incrédulos. E o tema é: Deus não nos deu um espírito de incredulidade. Esse será o nosso tema. Amém? Bom, a primeira coisa que nós devemos saber em relação a essa palavra aí, incrédulos, é o que ela significa. Bom, assim num resumo rápido e objetivo, depois a gente vai explicar mais alguma coisa para a gente entender melhor o que significa a palavra incrédula ou incrédulos. Incrédulo é aquele que não acredita em Deus. Ele crê no que vê, só no que vê. Ele só crê naquilo que ele vê, no palpável, naquilo que está perto dele, que ele pode tocar, que ele pode ver. Aí ele tem certeza que aquilo existe, porque ele está vendo aquilo. Mas não é como nós cristãos, que não vimos, mas cremos. Nós não vimos Jesus, mas cremos. Não é verdade? Nós, a nossa mente não imagina muitas coisas, porque tem coisas que são paradoxos, que a nossa mente não consegue captar. Mas essas coisas, elas vão vir à existência e nós acreditamos. Por quê? Através da fé nós temos em Deus. Porque coisas sobrenaturais e coisas que parecem difíceis aos nossos olhos só podem acontecer em Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, não tem como acontecer. Amém? Então, nossa fé está firmada nele, em Jesus Cristo. Ele pode criar meios para curar uma doença incurável. Ele pode criar meios para abrir uma porta de emprego. Ele pode criar meios para abençoar uma pessoa. Claro que ele pode. Muitas vezes a gente pergunta,
Esse cara não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo, mas ele tem tudo na vida. Não falta nada para ele. Por quê? Por causa da fé dele. Você entendeu? A fé dele, mesmo ele não tendo um emprego certo, mas Deus abre uma porta de outro lado, dá um outro jeito e não falta as coisas para ele. Não faltam. Por quê? Porque é através da fé que ele vive. Nós devemos viver pela fé. Ainda que tenhamos muito dinheiro, devemos viver pela fé. Porque senão nós não vamos saber administrar o dinheiro que nós temos. Você entendeu? Então, incrédulo é aquele que não acredita em Deus. É aquele que acredita apenas no palpável, naquilo que ele pode pegar ou naquilo que ele pode ver. Amém? O livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 16, Deus revela quem é o incrédulo. Alguém dirá, o incrédulo é aquele que não crê em Deus? Não. É aquele que não conhece as Escrituras Sagradas? Por isso é incrédulo? Não. Também não. Também não é o incrédulo aquele que conhece a palavra de Deus, né? Diz ter fé, mas não as coloca em prática. Amém? Mas não a coloca em prática. Esse também, ele é incrédulo. Esse também é incrédulo. Porque veja só, você diz que é cristão. Você diz que é cristão. Esse é incrédulo, né? Você diz que é cristão. Certo? Você lê a Bíblia. Você conhece as Escrituras. Você tem até um certo entendimento das Escrituras. Você sabe que o que está ali é a palavra de Deus. Você sabe que é a palavra de Deus. Que é inerrante, que é infalível, que tem poder para salvar, para curar, para libertar. Você entendeu? Só que você não as coloca em prática. Então você é um incrédulo. Você é um incrédulo, sim. Por quê? Incrédulo é aquele que não acredita em Deus. Incrédulo é aquele que não acredita que Deus pode fazer algo na sua vida, que as coisas podem vir através de Deus na sua vida. O incrédulo, ele acha que as coisas podem vir sem precisar que Deus opere para que aconteça. Esse é o incrédulo, né? O incrédulo é aquele que conhece a palavra de Deus, diz ter fé nele, mas não as coloca em prática, através da obediência e da entrega a Deus. Então, se você lê a Bíblia, apenas ler, apenas observar, certo? Você está vendo, você leu, você viu o que estava escrito lá. Lá tinha conselho, lá tinha exortação, né? Lá tinha uma forma de mudar a sua vida através daquela leitura bíblica. Mas você não quis colocar em prática, então você deixou de acreditar em Deus. Você é um incrédulo, porque a Bíblia ela é inspirada por Deus. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo, que é o intérprete da Bíblia, é o Espírito Santo. Se você não crê na Bíblia, você é um incrédulo. Amém? Você é um incrédulo. Agora, se você crê em coisas materiais, você também é um incrédulo. Você não é um incrédulo em relação às coisas materiais, mas de nada adianta, porque tudo de material um dia vai passar e vai ficar aí. Tem até um ditado que diz que caixão não tem gaveta, nem pode levar nada, nem dinheiro, nem bem materiais, nem nada, né? Agora, a pessoa que tem uma fé firmada em Deus, aí ele tem uma fé imarcessível, né? A fé dele é uma fé indestrutível, é uma fé que ninguém pode tirar dele, porque a fé é firmada em Deus, e aquilo que está firmado em Deus está seguro, porque é Deus que está cuidando. Deus, ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e pode todas as coisas, e é único, e é protetor.
é o nosso protetor. Ninguém toca naquilo que Deus nos deu, entendeu? Quando nós viemos até o Senhor Jesus Cristo e nos entreguemos a Ele, o que acontece? Ele começa a cuidar de nós. Agora Ele não deixa que ninguém toque em nós, né? Que ninguém nos fira, né? Ele tem ciúmes de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ele tem, o ciúme dele é o ciúme inexprimíveis ao nosso respeito, Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, né? Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. E o bom pastor cuida das ovelhas. Mas para que você seja cuidado por Deus, você não pode ser um incrédulo. Para nós entrar na nossa conclusão sobre essa passagem aí, que fala da incredulidade. Vamos lá em Mateus capítulo 19, no versículo de número 16. Um jovem de 18 anos, aí mais ou menos aproximadamente, já era muito rico, tinha muito dinheiro, né? Ele aproximou-se de Cristo e fez uma pergunta a Cristo. E nessa pergunta ele perguntou que ele tinha um grande sonho. E o sonho dele era o quê? Alcançar a vida eterna. Esse era o sonho do jovem rico, era alcançar a vida eterna. E ele perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para conseguir alcançar a vida eterna, para entrar no reino de Deus. Ele perguntou isso a Jesus. Aí Jesus foi e disse a ele: não, você precisa obedecer à lei de Deus, que são os mandamentos. Você entendeu? A lei de Deus, que são os mandamentos, né? Ele perguntou se ele fizesse caridade, se ele fosse bom para as pessoas, né? Se ele fosse um religioso, um bom filho, um bom cidadão, se ele alcançaria a sua salvação. No caso aí seria por obras, né? E Jesus respondeu a ele: não, o que você precisa é o seguinte, você precisa obedecer os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Então, aquele jovem rico disse a Deus: mas eu já obedeço. Então, Jesus disse a ele, Jesus respondeu: então, pega tudo que tu tem, vende e divida com os pobres. Aí o jovem baixou a cabeça e foi embora. Ou seja, ele foi incrédulo. Infelizmente ele foi incrédulo, porque ele não acreditou, né, que Deus, se ele pegasse e dividisse o que ele tinha, Deus daria muito mais a ele. Ele não acreditou nisso, entendeu? Como recompensa. Isso é incredulidade. Quando nós deixamos de ajudar na obra do Senhor, de dar o dízimo, de dar a oferta, também isso é incredulidade, é falta de fé. Porque nós não damos porque achamos que vamos dar aquela quantia e que aquela quantia não irá voltar para nós. E mesmo porque nós não estamos nem dando, nós estamos devolvendo a parte que cabe à obra do Senhor. A Deus não precisa de dinheiro de ninguém. A parte que cabe à obra do Senhor. Então o jovem foi embora. Claro que Jesus não queria dizer para ele pegar tudo que ele tinha e dar para as pessoas. Não era isso. O que Jesus queria era testar a sua fé. Saber se ele realmente tinha fé ou se ele era um incrédulo, né? Infelizmente ele baixou a cabeça e foi embora. Então, irmãos, dá mais ou menos para nós entendermos o que é incredulidade, que está ligado à fé, né? A incredulidade também está ligada à fé. Porque para ser valente tem que ter fé, para não ser um covarde tem que ter fé,
né? Para não ser um incrédulo, também precisa ter fé. Tudo parte da fé. A própria salvação, ela vem só se nós tivermos fé. Se a gente não tiver essa fé firme no Senhor, nós não seremos salvos, né? Então, nós vamos ficar por aqui com Deus não nos deu um espírito de incredulidade. Peço a você que você inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para que possamos estar enviando a você os nossos estudos bíblicos e as nossas pregações. Até o nosso próximo estudo.